Horas, 19 minutos, a gente segue até meio-dia trazendo muita informação para você, inclusive estabelecendo conexão agora. Vamos até a quinta edição do Seminário de Negócios Internacionais, que começa daqui a pouco na sede da Federação das Indústrias do Paraná, na capital. Esse evento, que é realizado pela FIEP em parceria com o WTC Curitiba e vai até quinta-feira, conta com a participação de nomes relevantes na área de comércio exterior, além de autoridades. Quem está lá acompanhando tudo estabelece conexão conosco, aliás, descansada das férias, é a minha colega Rafaela Moron. Rafa, bom dia, bem-vinda. Obrigada, João. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes aí da Jovem Pan News Curitiba. É isso mesmo, nós estamos aqui direto e ao vivo do 5º Seminário de Negócios Internacionais, onde de hoje até quinta-feira, como você já pontuou, autoridades, empresários, grandes nomes do país vão se reunir em painéis, debates, para discutir exatamente estratégias de internacionalização dos negócios e, claro, focado também aqui no Paraná. Agora há pouco teve a abertura oficial com presença de autoridades, presidente da Federação das Indústrias do Paraná, representantes da Prefeitura de Curitiba, e já tivemos o início dessa ampla programação. Inclusive hoje tem previsão aí de palestra magna com o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, em instantes. Eu já tenho um convidado, inclusive, aqui no estande, porque o evento, é claro, tem o apoio do Grupo RIC, e eu vou conversar agora com o Igor Menezes, que é o gerente de Relações Internacionais da FIEP. Igor, bom dia para você, obrigada pela presença. Bom dia, é um prazer estar com vocês naquela manhã. Bom, e é óbvio que a gente já vai conversar, inclusive para explicar para a nossa audiência qual é o papel desse seminário. É inegável, né, que a gente tem aí um momento inédito na história em relação à questão da tal guerra comercial, as tarifas que vieram dos Estados Unidos. Então é um momento em que o mundo debate os negócios internacionais e o Paraná não seria diferente. Qual deve ser o foco principal das discussões que acontecem por aqui? Bem, o seminário ele sempre busca congregar, né, os empresários para que a gente possa entender o panorama dos negócios internacionais, né? Não é a primeira coincidência que o primeiro painel ele justamente tem essa temática, né? A gente sabe que os negócios internacionais, neste momento, é o assunto mais conversado, debatido nos noticiários, está realmente com o povo, né? Então, para o empresário não é diferente. Até mesmo os empresários que não estão ainda internacionalizados têm interesse cada vez mais na temática, né? E o seminário ele busca um aprofundamento não só dos tópicos relacionados à internacionalização, mas também trazer oportunidades, né? Um entendimento de como estão os mercados e o que a federação vem fazendo e planejando para que esses acessos sejam facilitados para o nosso empresário do Paraná. Inclusive aqui a gente tem a previsão de já algumas novidades, né, nesse sentido de identificação de mercados e até de parceiros estrangeiros. Isso, a gente está, nesse seminário especificamente, nós vamos lançar 2 plataformas, né, o Pacto X, que é uma plataforma que vai buscar uma visão panorâmica, né, de como que o mundo está vendendo, comprando, para que o empresário possa ter um acesso através do nosso time técnico dos fluxos das cadeias globais de valores. E a segunda plataforma é o Paraná for Business, né, que amanhã, né, especificamente nessa quarta-feira pela manhã, a gente vai estar lançando uma oportunidade que o empresário vai ter um contato com possíveis sócios e parceiros que vêm do exterior para investir nas indústrias aqui do Paraná. É um seminário estratégico diante desse momento que a gente fala da questão de guerras comerciais. Agora, como é que anda essa visão, por exemplo, das indústrias paranaenses em relação a esse momento que me parece, inclusive, né, talvez um momento aí inédito na história em relação a essa organização do mercado global? Bem, a gente sabe que o impacto no Brasil, ele foi grande, ele é um impacto grande, não é? A gente, há um ano atrás, nós estávamos nesse seminário também discutindo sobre os novos rumos da política americana, caso o presidente Trump fosse eleito, e nós nunca imaginávamos um cenário tão impactante que é o atual, né? 50% de tarifas, nós temos setores que estão com maior impacto do que os demais, né? O setor da madeira, por exemplo, é um deles que algumas indústrias tinham produção de quase 100% voltada à exportação para o mercado americano, inclusive com investimentos americanos. Mas a madeira já se sabia que poderia ter algum tipo de impacto, pelo menos haveria um vislumbre ali já, antes mesmo da posse do Trump, né? Porque você tem um setor que, apesar de ser tradicional em termos de exportação para a construção civil americana, que é a madeira utilizada, né, aqui no Paraná, para a construção, os Estados Unidos também, eles tinham um conhecimento de mercados mais próximos, como o Canadá, né, como concorrente. Mas, novamente, nós não imaginávamos um impacto tão grande que inviabilizasse o comércio exterior bilateral
que já dura desde os começos das relações bilaterais de 200 anos aí entre o Brasil e os Estados Unidos. O remédio foi mais amargo do que o esperado. E agora é hora de buscar saídas, né, para essa questão. Queria entender, então, para a gente encerrar, o que deve mudar, por exemplo, né, para a indústria paranaense depois desse seminário de hoje. Olha, o seminário, desde as suas primeiras edições, ele busca trazer também oportunidades de negócio, né? Nós temos esse ano a rodada de negócios com o setor de metal mecânico, que produz máquinas para o setor agrícola. Tá? Então, a gente, além do conteúdo, está trazendo oportunidades de compra. O seminário ele também marca, né, as ações estratégicas da nossa gerência internacional, da FIEP, para que a gente também possa enfatizar em ações de mercado. Então, nos próximos meses, nós vamos, com certeza, ter várias ações especialmente para os setores impactados, né, com as novas políticas da economia americana. Então, o seminário ele é o marco dessa mudança de rumo, né? A federação ela mantém o discurso de mitigação de riscos, de tentar encontrar soluções para o cenário atual, né, com o governo americano, mas também buscar oportunidades para outros mercados, que apesar de não ser fácil, no longo prazo é possível também. Muito obrigada, Igor, pela entrevista. A gente vai seguir, inclusive, acompanhando, porque a programação aqui é extensa, viu, João, até quinta-feira. E são vários desafios e conteúdos, além de networking, que estão aí previstos para ser tema de debates no 5º Seminário de Negócios Internacionais. Eu volto com você aí, João Salgado. Obrigado, Rafaela Moron, conversando ao vivo conosco, direto então desse encontro, esse seminário tão bacana e importante que acontece nesse momento na nossa capital e segue até quinta-feira. Seguindo, agora a gente volta a estabelecer contato com a minha colega Rafaela Moron, que participa da 5ª edição do Seminário de Negócios Internacionais, que acontece na FIEP, aqui em Curitiba, evento que é realizado pela Federação em parceria com o WTC Curitiba. Vamos conversar com ela, Rafaela Moron, que chega trazendo novidades e atualizações pra gente. Diga lá, Rafa. Oi, João, estamos de volta aqui direto e ao vivo do 5º Seminário de Negócios Internacionais, que é organizado pela Federação das Indústrias do Paraná em parceria com o WTC e apoio do Grupo RIC. Amanhã segue sendo intensa, conforme o previsto, com painéis, debates, discussões que vão se estender ao longo do dia e, claro, seguem até quinta-feira com essa ampla programação. Aqui existem diversos debates, pontos importantes para as indústrias do Paraná, autoridades, empresários, são discussões absolutamente relevantes que tem tudo a ver, inclusive, com o momento que a gente acompanha aí, né, inédito, inclusive, quando se fala na questão de tarifas globais e, óbvio, estratégias para que se busquem aí parcerias e oportunidades. E agora comigo, aqui nos nossos estúdios, está o presidente da FIEP, Edson Vasconcelos. Presidente, um prazer recebê-lo aqui para essa conversa. Eu que agradeço o espaço, Rafa, a parceria da RIC, né, a parceria também do WTC. Presidente, por que esse seminário ele acaba sendo tão estratégico nesse momento? Acredito pelo ocorrido mundialmente, essa turbulência mundial, Rafa, que está acontecendo, e em especial o Paraná, ele passa por uma situação dentro dos estados brasileiros bem atípica. Nessa lista de produtos isentos, o Paraná ficou quase fora. Então nós tivemos uma pequena parte, só 3% da nossa lista total de exportação, que acabou ficando isenta nessa segunda onda de isenções que teve dos Estados Unidos. Então, a preocupação com o mercado paranaense é muito grande nesse momento. Há, inclusive, um trabalho muito grande, né, dentro desses painéis todos previstos, trazendo análises sobre esse momento. E a gente sabe que a Federação das Indústrias, que é uma grande apoiadora, inclusive, da formação desses negócios internacionais, também tem um olhar institucional bastante atento, em parceria com esses empresários do Paraná, industriais do Paraná. Com certeza, e cada segmento, cada produto tem uma especificidade, tem um certo perfil de consumidor no mercado, então a gente tem que tentar também entender as diferenças. Dentro do próprio setor da madeira, nós temos vários produtos com classificações e dependências de percentual de produto vendido nos Estados Unidos. Tem empresas que vendem 10%, outras vendem 30%, tem empresas que vendem 100% para o mercado norte-americano. Essas provavelmente terão as maiores dificuldades de existência. O setor da madeira foi mencionado, inclusive, porque é um dos grandes atingidos aí por essas medidas. Mas muito se fala, por exemplo, né, na busca, talvez, de soluções mediadas para tentar resolver com o próprio Estados Unidos, talvez conseguindo ali uma redução de tarifa ou abertura de novos mercados. Existe uma solução pronta para essa questão? Rafa, qual que é a nossa preocupação? Então, as linhas corretas de negociação, Itamaraty, o governo federal, é visivelmente que eles não estão tendo os caminhos consolidados. Então,
Há possibilidade de ter redução das tarifas, há possibilidade de haver uma recomposição? Mas talvez é mais fácil de um agente externo ou do próprio Estados Unidos, de alguma forma, perceber que os produtos brasileiros são complementares, não são concorrentes, e fazer algum movimento do que a diplomacia conseguir. Então, isso nos preocupa bastante, inclusive baseado no histórico de país cordial, amistoso, com todos, inclusive na questão comercial, e parece-me que agora, nos últimos meses, ele aprofundou uma crise geopolítica, ideológica, que nada ajudará o país a resolver os problemas de produção. Então, o caminho, de fato, é buscar ali conversas alternativas, como a gente percebe nesse planejamento, nesse evento, inclusive, que deve prosperar, digo, em termos aí de resultados e insights, inclusive porque tem até alguns lançamentos previstos no sentido de afinar essas parcerias e networking. Um deles é o Paraná for Business. Queria que você contasse um pouco, presidente. Bom, o Paraná for Business, ele tem uma avaliação muito importante nesse momento, Rafa. Ao longo do tempo, um exemplo, o governo do estado tem uma grande plataforma, um grande projeto de buscar empresas internacionais de cadeia de valor consolidadas e não concorrentes do estado do Paraná e trazer para a matriz produtiva do Paraná. Isso é muito importante. Mas isso não significa que nós estamos abrindo mercado para os produtos paranaenses. Muitas das vezes as empresas que estão vindo aqui estão buscando o mercado brasileiro, o mercado paranaense. Nós precisamos abrir um outro canal, que é preparar, aculturar tecnicamente e inclusive na avaliação de perfil de consumidor do mercado externo, o empresário paranaense para buscar novos mercados. E junto com isso também buscar fazer com que os empresários percebam as oportunidades de fazer joint ventures, M&As, transferências de tecnologia, principalmente buscando novos mercados. Nós falávamos fora do ar, Rafa, sobre a necessidade de perceber o investimento que é feito numa fábrica e ela não pode ser desativada logo que ela se instala. Então, não só há grandes fábricas instaladas no Paraná, mas também há grandes fábricas instaladas em outros locais que podem fazer serviços complementares. Exemplo, reunião que tivemos agora, semana passada, com o Paraguai. Existe sim a possibilidade de haver um complemento de produtos paranaenses no Paraguai para conseguir atender o mercado norte-americano de forma complementar. Então, essa percepção é que nós vamos precisar cada vez mais reforçar no empresário paranaense. Um outro ponto bastante marcante aqui do seminário é também, João, a questão, né, da tecnologia, viu, João Hena? Tem uma programação intensa em relação a isso, principalmente, presidente, sobre a questão de inteligência artificial. Também tem ali uma pauta prioritária nesse encontro aqui com industriais, empresários, né? Sim, a inteligência artificial não só no meio produtivo, mas também a gente sempre comenta que a importância de melhorar o board, o administrativo, a gestão, a governança. E a Unisenai está formando agora uma parceria com o MIT e teremos agora no segundo semestre parte de um trabalho para executivos, para profissionalização e melhora do board quando se fala de IA, aqui no Brasil e uma parte feita lá nos Estados Unidos, buscando trazer essa performance, essa melhor de performance para as indústrias paranaenses. É isso, a gente segue acompanhando, a programação está intensa, tem ainda networking, uma série de painéis, palestra magna, a programação vai até quinta-feira e a qualquer instante a gente retorna aí na programação. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rafaela Moron, um excelente dia, agradeço aí ao presidente da FIEP, gentilmente conversando com a nossa equipe ao vivo, direto desse evento importante que acontece nesse momento na capital e segue até quinta-feira, 11h21.